Olá turma, tudo bem? Estamos de volta. Hoje nós temos uma aula cujo tema é Sistema Esquelético. É sempre importante começar com os objetivos da aula. Nós vamos aprender na aula de Sistema Esquelético a composição dos ossos, como que é a estrutura interna desses ossos, a classificação, a divisão funcional do esqueleto humano, os tipos de articulação e, por final, já fechando todo esse conteúdo que nós aprendemos, quais as funções dos ossos, ok? Então vamos lá. Aqui, essa imagem já é conhecida para vocês, eu apresentei para vocês a nossa primeira videoaula. Aqui é uma imagem que traz todos os sistemas do corpo. Lembra qual é a definição de sistema? Sistema é um conjunto de órgãos, né? Então, se o sistema se chama sistema esquelético, os órgãos são os ossos, certo? Então aqui, nosso primeiro sistema a ser estudado, esquelético, está sendo representado por essa imagem. Então vamos lá. Algumas definições sobre o sistema esquelético. Ele pode ser chamado também de sistema de sustentação. O próprio nome já se explica, né? Sustentação porque ele sustenta todas as estruturas do corpo, certo? Além de que dá a estruturação para o corpo humano. Então, quando você vê um esqueleto, né, como aqui apresenta na imagem, eu tenho aqui o Frederico ao lado. Então, o que acontece? Nós percebemos que esse esqueleto é um esqueleto de um ser humano. Nós temos os animais que têm o seu esqueleto também, né? Eles também são compostos por ossos, mas a configuração, o formato do esqueleto desses animais é diferente de um ser humano. Então qualquer criança que veja essa imagem, ela percebe que representa um esqueleto humano, porque essa é a estrutura corporal, ok? Ele também é chamado de sistema locomotor, porque junto com outro sistema que nós vamos estudar posteriormente, que é o sistema muscular, eles dão o movimento corporal, então são responsáveis por inúmeros movimentos, tanto que nós chamamos essa união desses dois sistemas de aparelho locomotor. Então, quando você ouvir essa expressão aparelho, aparelho é a junção de dois ou mais sistemas. Então, o aparelho locomotor, quando aparecer na literatura para vocês, é a união do sistema esquelético com o sistema muscular. E os dois sempre trabalham em conjunto para realizar o que eu falei para vocês, que são os movimentos corporais. Se eu perguntar para vocês do que são feitos os ossos, primeira palavra que vem na mente de vocês com certeza é cálcio, certo? Só que o osso ele é formado por muito mais do que apenas cálcio. Aqui na aula de hoje nós vamos falar sobre as principais substâncias. No conteúdo que eu vou enviar para você complementar, você vai ver que tem outras substâncias também ali com uma percentual muito menor, certo? Mas quais seriam então as principais substâncias? Não se preocupe com o slide, que eu botei bastante informação, até para que você tenha essa facilidade de estudar em casa. Mas aqui está mostrando para a gente que a matriz mineral óssea, o tecido ósseo, ele é formado por duas partes. Nós temos uma parte que nós chamamos de inorgânica e uma parte que é a orgânica. Inorgânico é aquilo que o meu corpo não produz sozinho. Eu preciso retirar de algum lugar. E nesse caso, nós retiramos através da alimentação. Quais são essas substâncias? Cálcio e fósforo. São dois minerais, está lá na tabela periódica que você estudou lá no ensino médio, Então são minerais que juntos eles vão, com outras substâncias, fazer essa formação do tecido ósseo. A outra parte que nós temos da matriz mineral óssea é uma parte orgânica. Orgânica, uma definição bem simples também, é aquilo que o meu corpo consegue produzir. Nesse caso, é uma proteína chamada colágeno. E perceba aqui, o percentual que aparece. Então, de 100% que é o tecido ósseo, 65% é formado por cálcio e fósforo e 35% por uma proteína chamada colágeno, ok? Então vamos lá, o cálcio e o fósforo, eles se unem e formam um composto chamado fosfato de cálcio, mas ainda não é o osso. O que precisa acontecer? Uma reação onde o fosfato de cálcio ele vai cristalizar e ele vai formar essa substância que tem um nome complexo, que é hidroxiapatita. O que seria isso? Já é
um material, já é um produto, uma estrutura muito mais firme, muito mais resistente. Aqui diz para você, ele cristaliza, e realmente ele tem essa estrutura como se fosse um cristal, né? Ele dá muita dureza para esse osso. Então 99% do cálcio corporal, ele tá na forma de hidroxiapatita nos nossos ossos. Aí eu pergunto para vocês, e aquele 1%? É até a letra de música, né? E aquele porcento, onde que tá? O outro 1% de cálcio, ele tá dentro dos nossos vasos sanguíneos, porque nós precisamos de cálcio também para contração muscular. Isso é um tema para as próximas aulas. Então, quando nós conversarmos sobre o sistema muscular, e eu falar para vocês, detalhar como que acontece a contração muscular, o cálcio vai aparecer novamente. Então ele é um mineral, é chamado mineral alcalino terroso, lá da tabela periódica. Ele faz a composição dos ossos e ele é importante também para a contração muscular. Ah, e tem mais um detalhe, ele participa também da coagulação sanguínea. Então é um mineral muito importante, ok? E como que os ossos são formados, né? Quais são as células que formam esses ossos? Lembra dessa estrutura que nós conversamos, que é a célula, essa menor unidade funcional? Cada sistema vai ter as suas células específicas com os seus nomes, né? Como nós estamos conversando sobre o sistema esquelético, eu vou apresentar para vocês as células que formam os ossos, tá? Então as células ósseas são osteoblasto com B, osteoclasto com C e osteócito. O osteoblasto, tá? Olha só o nome da palavra, ósteo, esse prefixo, já lembra osso, né? E esse final da palavra, né? Esse sufixo significa novo. Então, novo osso. Então, faz a formação de novos, de novo tecido ósseo. O osteoclasto é o quê? É uma célula do sistema ósseo, o próprio nome já explica, só que clasto significa absorver. Então você consegue decorar o osteoclasto como sendo um C, como sendo uma boquinha que tá o quê? Absorvendo o osso, né? Pensa assim, ele tá comendo o osso, mas comer, né, em anatomia não é uma expressão correta, então ele faz a absorção. Enquanto o osteoblasto forma osso, o osteoclasto, ele vai lá e absorve. E vocês vão ver por que existe esse equilíbrio, né? Esse sistema de um formando o osso e o outro absorvendo, ok? Nós temos aqui o osteócito. O que é o osteócito? O osteoblasto, depois de trabalhar, formar osso, depois de algum tempo, ele vira osso também. Ele vai se consolidar ali no meio daquela matriz mineral óssea. Não vai mais ser osteoblasto, porque ele não vai conseguir produzir osso, mas ele tá ali ainda, né? Então, ele não vai se perder, ele vai se transformar numa outra estrutura. Ele leva o nome, então, de osteócito, tá? Ele vai ficar ali dentro da matriz mineral. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, onde vocês vão ver. Ele fica ali fazendo o quê? Faz uma manutenção, uma nutrição, é o que a literatura traz. Mas ele existe ainda ali, e é osteócito o nome dele. E a dinâmica dessas células, osteoclasto, osteoblasto e depois osteócito, eu vou enviar um link para vocês de um vídeo onde mostra claramente o que está acontecendo dentro dos ossos, né? Microscopicamente vocês vão ver essa dinâmica dessas duas células. Mas é importante lembrar que o tecido ósseo, ele envelhece, tá? Então ele é preciso ser renovado. Então, se eu tenho um tecido que envelhece, ele precisa sair de onde está. Qual é a célula que faz essa absorção, essa retirada desse tecido? É o osteoclasto. Então, ele retira esse osso velho para que o osteoblasto reponha sempre tecido, tecido ósseo novo, né? Então, o tecido ósseo é um tecido muito importante, ele é de sustentação, como eu falei para vocês, e tem tantas outras funções que nós vamos ainda conversar, então ele precisa estar sempre novo, né? Aqui, nesse slide, eu mostro para vocês que a cada ano, os nossos ossos, né, o nosso esqueleto humano, ele é renovado em cerca de 10%, tá? É isso que acontece. Então, o meu esqueleto desse ano, ele não é o mesmo do ano passado, ele foi renovado, tá? Então, aos poucos, o nosso corpo vai sempre fazendo essa renovação, ok? Aqui apresenta para vocês também a importância da vitamina D. Para que o meu corpo absorva o cálcio,
num órgão chamado intestino delgado. O intestino delgado é um órgão que pertence ao sistema digestório. Então, para fazer essa absorção, eu preciso da vitamina D. Ela é um veículo que faz com que as minhas células consigam absorver e aí assim utilizar o nosso cálcio. Então, por isso que sempre aparece nos suplementos, né? Cálcio mais vitamina D, né? A importância de eu pegar o sol estimula essa produção natural, essa produção endógena da vitamina D. E se você não consegue pegar sol por algum motivo ou não é suficiente para a produção de vitamina D, você pode suplementar, porque aí você vai ter sempre o cálcio disponível para a formação óssea, também para a contração muscular, como eu comentei para vocês, e também para nossa coagulação sanguínea. Aqui eu trago um conceito para vocês muito importante, que é resistência óssea, certo? Os ossos, eles têm dureza, ok? O que é dureza? Dureza é você pegar uma estrutura e você tocar nela e você perceber que ela mantém o formato. Como, por exemplo, aqui, ó, esse copo de vidro que eu trago para vocês. O copo de vidro, ele tem dureza, né? Eu toco nele, ele mantém a sua forma. Só que se eu soltar esse copo de vidro, o que vai acontecer? Imediatamente, qualquer um sabe, ele vai se espedaçar, né? Em vários pedaços. Ele vai se quebrar. Por quê? Porque ele não é resistente. Ele tem dureza, ele é duro. Então, para nós chegarmos, né, a essa propriedade aqui que apenas os ossos têm, essa propriedade super importante, né, eu preciso ter algo a mais. Eu preciso ter a flexibilidade. O que é a flexibilidade? É a capacidade de se deformar, mudar de formato e voltar exatamente para a mesma forma, certo? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que é desse copo plástico, né? Ele se deforma, porém ele volta ao seu formato. Aqui eu tenho dureza apenas. Aqui eu tenho flexibilidade apenas. E só a flexibilidade, olha o que acontece. Nós não conseguiríamos andar, caminhar, se locomover como a gente se conhece, né? Nós andaríamos como se fossem molas. Então, para eu ter essa propriedade perfeita que os meus ossos têm, eu preciso da união dessas duas propriedades, que é a dureza e a flexibilidade. Então eu digo que os meus ossos, eles são resistentes, certo? Porque aquela hidroxiapatita lá que eu expliquei para vocês, que é aquela parte inorgânica, né, que o meu corpo ele não produz sozinho, ele precisa retirar esses minerais da alimentação. A hidroxiapatita ela confere dureza aos ossos. E quem confere flexibilidade? O colágeno. Colágeno, ele é orgânico, eu mesmo consigo produzir, o meu organismo produz, né? E essa proteína, ela dá flexibilidade. Mais uma vez, dureza mais flexibilidade faz com que os meus ossos, eles sejam altamente resistentes. Então, vamos pegar um dos ossos aqui para exemplificar para vocês. Aqui eu tenho um osso de membro inferior, que é o fêmur, tá? Vamos simular que você sofreu um acidente de moto, de carro e vai sofrer um impacto, né? Claro que isso aqui não é um osso de ser humano, isso aqui é uma réplica, né? Ele é feito de um material. Mas o que um osso de um ser humano faz? Na hora que está recebendo o impacto, ele vai ter uma adaptação, porque ele tem flexibilidade, ele se adapta e não quebra. Por quê? Porque esse impacto ele é dissipado ao longo do osso, ok? Se nós não tivéssemos essas duas propriedades, essa resistência, então os nossos ossos quebrariam com facilidade, certo? Então a união dessas duas propriedades dá essa resistência que é a perfeição dos nossos ossos.